Muito bem, meus irmãos, para mais estudos do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite, Rita. Graças a Deus, mais uma semana, né? Fiquei aqui com inveja, resolvi fazer uma leitura inicial de uma poesia. É do livro Trovas do Outro Mundo. Notas, o capítulo 2 chama Notas de Amor, do Sabino Batista. Há muito ensaio de amor, e amor só se vive a contento depois de purificado a fogo de sofrimento. Não zombe se vê caído o coração de quem ama. Brilhante não perde o preço, abandonado na lama. O amor é assim como um sol de grandeza indefinida, que não dorme nem descansa no espaço de nossa vida. Amor é devotamento, nem sempre só bem-querer. Bendito aquele que dá, sem pensar em receber. Não há palavra que conte, por mais vibre, cante ou brade, a glória do amor perfeito, quando chega à eternidade. Bonito, né? Bonita. Pequenininho, mas bonitinho. Então, vai falar do amor, né? Que a gente possa, né, nesse momento, estar com nossas mentes, nossos corações voltados para Deus, para os nossos amigos espirituais, lá do Centro Espírita Francisco de Assis, sintonizados com o plano maior, para a realização de mais um estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que possamos, Senhor, ter esse discernimento, essa paciência, e que nesse momento, Senhor, possamos ser amparados para que nosso estudo possa correr da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui, né, continuando no livro de Mateus, capítulo 13. A gente fecha, como a Luísa diz, né, a passagem em que Jesus conta, né, comenta, né, as explicações sobre a parábola do joio e do trigo. E aí a Luísa fala muito isso, né, que o Evangelho de Mateus é muito didático e voltado realmente para aquela comunidade judaica, né, que até hoje é uma comunidade que gosta muito de estudar, que gostam de ler as escrituras e ter esse conhecimento. E por conta disso, o Evangelho de Mateus ele fala que é apostilar, né, que é realmente é uma apostila de estudo para que as pessoas estudem, direcionados mesmo para essa comunidade judaica. E ela faz essas conexões com o Velho Testamento. E aí, como ele fala, né, às vezes ele tira da sequência, né, usada nos outros evangelhos com o objetivo de ensinar. Nem sempre ele pega a sequência, né, vai criando os grupamentos. E aí o Aloysio vai falar que é importante a gente falar da questão da dor. Porque a gente acha que a pessoa sofreu, ela vai amadurecer. Que sofrimento é sinal automático de evolução, de aperfeiçoamento Sinônimo, espiritual. né, de aperfeiçoamento espiritual. Lógico que todo mundo que sofre, acho que, dependendo da pessoa, vai fazer alguma reflexão, mas nem sempre isso acontece, né? A gente fala, né, ele fala no meio espírita, a gente fala muito sobre sofrimento, sobre essa questão de amadurecimento com sofrimento. Mas ele fala que o único sofrimento que amadurece, que aperfeiçoa o temperamento, é aquele que se alia à humildade. Então, só quando o camarada percebe, né, e se a pessoa continuar orgulhosa, isso a gente vê, né, meu velho? Veio a pandemia, veio toda essa situação que a gente viveu, e muitas pessoas continuam nas mesmas atitudes, da mesma forma, pensando do mesmo jeito. Não, nem sempre a pessoa entende, né, o recado de Deus. Porque Deus conversa com os homens através dos homens, mas nem sempre. Às vezes você percebe a pessoa que já está mais velha, que era para ter mudado de atitude em relação a um monte de coisas, mas não muda, porque o orgulho dela é muito grande. A gente tem que entender que é isso. É só quem tem humildade para ter esse entendimento, o entendimento, né, do caso, é só para quem é humilde. Né? Nem sempre a pessoa reconhece isso. Às vezes a pessoa é genioso, né? A pessoa, às vezes em casa, às vezes a pessoa perde emprego, passa por um período de necessidade material, e aí vai colocando sempre a culpa nos outros, né? No governo, nas outras pessoas, mas nunca se assume a responsabilidade, né? Aí fala que a gente não pode ser ingênuo, criar uma ilusão
em relação a pessoas, a parentes mais próximos, né? Criando essa expectativa equivocada de que eles vão melhorar depois que tiverem passado por algum apego. E esse é o grande problema que eu vejo, né? Essa questão de expectativa que a gente tem em relação ao outro. Se a gente não tivesse tanta expectativa, a gente se ilude e cria uma expectativa errada, né? E você não sabe o que o outro está pensando, qual que está pensando, o que está acontecendo com ela, né? Espera demais e ela não corresponde, aí você fica frustrado, chateado, né? E, na realidade, o que a gente entende às vezes é como a gente se desanima, é como se o outro não tivesse jeito, né? Então, a gente estabelece um julgamento moral. É assim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, mas não adianta valores que eu conquistei e eu projetar esses valores no outro, porque conquistas espirituais são conquistas de cada um. Então, o outro vai ter essa conquista também, mas num tempo totalmente diferente, né? E aí a gente cria essa expectativa. É igual a questão da pandemia. Muita gente aprendeu. Muita gente hoje, por exemplo, eu vejo muitas pessoas assim, estou com Covid, peguei. Mas ela não está preocupada se vai passar para o outro, ou então até para conhecer a doença, que a própria ciência hoje ainda não conhece, ainda tem todo o estudo. Então, assim, para algumas pessoas é importante você ter o cuidado, preservação, né? Ainda continuar com a máscara. Agora, para o outro, que ainda está muito centrado nele mesmo, não, a máscara traz incômodo para mim, então não vou usar, né? Porque, em primeiro lugar, ela coloca o seu bem-estar. E mesmo que a gente tenha dificuldade para entender as coisas em termos da pandemia, por exemplo, né? Que eu, por exemplo, eu não sei cientificamente o que realmente a doença traz, o quanto que ela deixa sequelas. A gente tem aprendido com as pessoas que desenvolveram a doença e o quanto, em algumas pessoas, ela está trazendo sequelas, que é uma coisa que a Hoje ciência está eles já estudando, estão né? chegando mais ou menos à conclusão que, mesmo agora, agora que ela está mais branda, por causa da vacina, ela não tem muito, não tem a questão da mortandade, mas ela vai deixar sequela, a princípio, que estão sendo pesquisar, no órgão que você tiver mais frágil, naquilo que você já tem alguma comorbidade, se você tem alguma dificuldade, ali vai ficar alguma coisa. E aí muitas pessoas estão indo a óbito por conta desse órgão que ficou mais fragilizado e ela já tinha algum problema, aquilo agravou. Então, pode ser que isso também é tudo ainda pesquisa, né? A ciência ainda Pesquisa. não deu um ponto final em relação a isso. A gente não sabe, né? Então, e a Mas gente tem que aí ter essa, é aí é interessante. interessante falar da humildade, né? O que é a humildade? É a consciência exata daquilo que se é e daquilo que não se é. É o equilíbrio, né? É a medida certa. Mas quem sabe, né? Você tem noção Quem de quem você é e quem você ainda não é? O que você tem para conquistar e o que você já conquistou? Porque você não pode ter baixa autoestima no sentido de dizer, não, eu não sei nada. Que aí também não pode, mas também não pode ter autoestima a ponto de dizer que você é algo que você ainda não conquistou. Então, saber esse ponto de equilíbrio, né, de saber, olha, isso eu já sou capaz de fazer, isso eu ainda tenho que conquistar, é muito difícil de saber. E isso é uma coisa que só a pessoa sabe. Não dá para você saber sobre o outro. Isso que é o grande problema. E a gente julga, e a gente tem uma a gente cria expectativa em relação expectativa ao em outro, relação ao outro. em relação ao que você já conquistou, que nem você não sabe nem o seu, como você vai saber do outro? Né? É Mas interessante. a gente tem no nosso orgulho, né? A gente tem a pretensão de resolver as questões do outro. Então, eu me coloco assim, o sofrimento para o outro que é o errado, o outro que está agindo de maneira inadequada, né? E eu esqueço de olhar para mim mesma, né? Eu vi até uma live muito interessante a respeito desse olhar que a gente tem que ter para a gente mesmo, né?
que um dos discípulos de um mestre, os discípulos de um mestre chegaram para ele e falaram: mestre, nós temos que consertar aqui o nosso mosteiro, ele vai cair, ele está estragando, né? Então a gente tem que tomar providências. E o mestre, naquela serenidade, calmo, tranquilo, que tinha sempre o hábito de ensinar, né? Aí ele deu uma orientação para os discípulos, uma orientação assim, até, né, que a gente tem que aprender a olhar com os olhos do ensinamento mesmo, né? Que ele falou: olha, gente, então vamos fazer o seguinte, nós não temos dinheiro, certo? Aí os discípulos concordaram: não tem. Para reformar o mosteiro, o que a gente tem que fazer? Tem que ter o dinheiro, não tem? Tem. Aí ele pegou, virou e falou assim: então, vou sugerir uma coisa a vocês. Vocês vão na cidade, façam roubos de tudo que vocês puderem. Mas é o seguinte, vocês só não podem deixar ninguém ver, que aí a gente vai conseguir realmente fazer os reparos que são necessários. E aí os discípulos ficaram assustados, né, com aquela sugestão e tudo, mas como? É isso mesmo? Roubar, né? Exatamente, roubar. Tudo que vocês conseguirem. Vocês só não podem deixar ninguém ver isso. E aí, anoiteceu, todos foram dormir. No dia seguinte, o mestre acordou, foi procurar, né, os discípulos, e aí os discípulos não estavam, tinham saído para a cidade, só um deles tinha ficado. Aí o mestre perguntou para esse que ficou, né? E você? Você não foi na cidade com os outros? Aí ele falou assim: não, mestre, estou seguindo as suas recomendações. Mas como que você está seguindo as minhas recomendações? O senhor disse para a gente ir se tivesse certeza que ninguém nos veria, né? Como eu tenho certeza que eu me vejo, então Deus também, né? seguir as suas orientações. Então, a questão da humildade está muito atrelada a isso, né? A esse olhar que você tem que ter, né? Então, ninguém é todo mundo, ninguém é ninguém mesmo, né? Quem que é ninguém? Ninguém é Deus, é Deus, né? Aqueles outros foram, né? E esse que ficou teve a exata noção, assim, daquilo que existia nele, né? Da responsabilidade dele. E é justamente isso que a gente tem que buscar, né? A nossa responsabilidade frente à vida, de estar muito atento, sim, o que realmente eu sou, o que eu ainda não sou e preciso conquistar. E é uma coisa que a gente foge muito desse padrão, dessa busca. A gente vai projetando no outro, achando que o outro tem a responsabilidade, né, de mudança. É o que o orgulhoso faz. Ele sempre projeta a responsabilidade que ele tem no outro. Porque o humilde, né, o que ele fala, né, que o humilde tem uma visão clara de si mesmo. O outro, o orgulhoso, tem uma visão distorcida. Então ele acha que ele é uma boa pessoa, que nada pode acontecer de errado com ele, que tudo que vier de ruim é para o outro, né? Que não vai bater nenhuma dificuldade na porta dele, que pode bater na do outro, mas na dele não. E assim vai, né? E aí ele fala que é importante a gente entender isso dentro do sofrimento para a gente saber se esse sofrimento vai clarear ou não. Às vezes a pessoa precisa, né, das pessoas que precisam sofrer para aprender. Aí só vai... O que é a sarça ardente? Só é a sarça ardente aquele que se reconhece uma pessoa que falhou. Ele dá o exemplo do bom ladrão, né? Ao lado de Jesus, o Dimas. Enquanto o outro não acreditava, achava que Jesus era fraco, que se Jesus fosse o rei dos judeus mesmo, ele não estava ali crucificado. Né? Então, o ladrão, Dimas, né? Um é humilde, o outro é orgulhoso. Achei interessante. Sendo que os dois estavam errados, né? Os dois estavam errados, os dois estavam passando pelo mesmo sofrimento, mas um brilhava como a Sasha em chamas e o outro estava apagado. Mas dentro da mesma situação. O Dimas teve essa consciência, né? Eu sou um pecador, mas quando você chegar lá, né? Lembre-se de todos nós, né? Quando você chegar ao reino, lembre-se de nós, os pecadores, né?
E o outro não, o outro queria. Se você é mestre mesmo, você não tira aqui dessa cruz, né? Então, é mais ou menos a nossa postura, né, com Deus. Eu acho, me coloco muito na posição desse mal-obreiro, né? Porque, na Ou igual realidade, a aqueles gente... outros os discípulos também, que a mãe pediu para ficar um de cada lado, né? Mas será que você vai dar conta, né? Você vai É, poder passar por isso? e, na realidade, Rita, a nossa relação com Deus ainda é essa, né? De querer que Ele nos tire dos problemas, né? E E dos aquilo lá, problemas a nossa... materiais, né? É, Os problemas a, materiais. É a questão da materialidade mesmo, né? Então, o versículo de hoje é Mateus 13, capítulo 13, versículo 43, que diz o seguinte: Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, brilharão como o sol. São aqueles que, ao sofrer humildemente, estão aprendendo com sofrimento. Ou seja, os justos, né, que vão brilhar como o sol. Como para mostrar para os outros, né, qual que é a utilidade, né? Para você irradiar essa luz. Então, isso que a gente tem que ver do versículo hoje é o brilhar como o sol. Corações, que ele fala, corações reformados, regenerados, arrependidos brilharão como o sol. Espíritos veteranos, maduros, lúcidos e grandes de coração brilharão como o sol. É o testemunho, né, Nuzé? É você testemunhar que você aprendeu dentro do que Jesus ensinou, dentro do Evangelho, e aí brilhar, e aí como ele fala, né, o que o sol faz? Brilha pela manhã, se ilumina, ilumina quê? Tudo, né? Ele não escolhe. Quando o sol nasce, ele nasce para todos. Né? Diz que eles falam que o sol nasceu para todos, né? Tanto faz quem que é. Se tem criança, se é idoso, se é criança, ele fala, ele gosta de futebol, né? Ele fala se é palmeirense ou se é vascaíno. Não importa. O sol vai nascer e vai brilhar. E vai secar a roupa de todo mundo, né? há um tempo atrás, eu vi na internet um videozinho, é uma senhora, ela já está com, não vou lembrar o nome não, gente. Ela está numa idade avançada, tem um pouco mais de 80, que logo que ela nasceu, ela teve poliomielite, então ela ficou aleijada. Mas como ela morava numa cidade do interior, ela não conhecia outras pessoas aleijadas. E aí, as pessoas, né, criaram expectativa de vida para ela. A mãe dela falava, não, você é aleijada, você não vai casar, você não vai estudar. E foram botando na cabeça dela crenças extremamente limitantes. Mas ela olhou para si mesma e falou assim, não, se eu sou uma aleijada. Não vejo ninguém igual a mim aqui, no lugar que ela morava lá. Mas se eu sou uma aleijada, Deus tem um propósito diferente para mim. Ele espera, ele espera que eu mostre para o mundo que eu tenho que fazer a diferença, mesmo sendo aleijada. E aí ela não aceitou essas crenças limitantes da mãe, ela lutou para estudar, ela estudou e casou. Aí o médico falava com ela assim, você não pode ter filho nenhum, você não vai ter filho, não, seu corpo não suporta, e ela teve 5 filhos, ficou viúva, o marido morreu, enfim, foi um exemplo, né? Então, o que tem disso? Você vê a maturidade espiritual, né? É um espírito realmente que fez dessa dor, que foi a poliomielite, né? Que ela ficou realmente aleijada, mas ela usou isso para mostrar ao mundo uma mensagem diferente, que ela podia, apesar daquela dor, daquele sofrimento, né? Fazer uma vida diferente. Muito legal Manteve a isso. confiança mais em Deus do que nos homens. É, e desacreditou de todas as crenças limitantes que as pessoas colocavam nela. Porque quando uma pessoa falava uma coisa com ela, não, mas eu posso fazer diferente. Não é pelo fato de Eu me sinto estar capaz, aleijada, né? né? Eu me sinto capaz e eu vou lutar por isso. Muito legal, né? Quando a pessoa consegue realmente, né? Brilhar, né? Esses corações regenerados, reformados, que eles realmente vão mostrar para o mundo que
pode existir aprendizado em tudo. É o objetivo da reencarnação, né? Eu vim para ensinar, para aprender e para consolidar aquilo que eu vivencio, né? Então, quanto que algumas pessoas conseguem realmente, né, ensinar, né? E é às o vezes objetivo maior de às vezes a Mateus. pessoa só quer ensinar para o grupo dela, né? Não quer ensinar para mais ninguém. É o que ele vai falar aqui, né? Desse segregacionismo. Você começa, eu vou ensinar, eu aprendi um negócio, vou ensinar só para os meus colegas aqui. Vou uma receita, você não compartilha, né, as coisas, você fica só escolhendo. Ah, isso aqui eu não gosto dele, eu vou separar ele aqui, não vou ensinar nada para ele não vou dividir com ele, não vou... Ah, não, esse não, né? Então, a questão do preconceito, da simpatia e da antipatia, como que a gente faz isso, né? E essa coisa de não querer ensinar para o outro é realmente uma coisa assim, que é muito, é um hábito ainda que as pessoas ainda têm muito arraigado, né? Então, por orgulho, eu acho que isso é até uma maneira muito grande de orgulho, porque você não quer que de repente o outro seja bom como você é, né? Que faça da melhor maneira, né? Então é interessante isso, a gente E eu tem achei que... interessante ele falar que você reencarna num grupo de pessoas, né? E dentro desse grupo de pessoas tem aquelas que você vai ter mais afinidade, as que você vai ter menos, e tudo são grandes desafios. E aí, durante a sua vivência, né, a convivência com as pessoas, você vai fazer mais amigos ou mais inimigos, dependendo das coisas. Então, se você desencarnar com menos amigos e mais inimigos, você vai desencarnar mal, né? Então, a gente tem que saber o que você está colecionando, né? Eu me lembro alguém que falava assim, você tem que contar assim, ó, você fez amizade com um, aí você dá um jeito de fazer amizade, né? Aquele outro que você fez inimigo, você dá um jeito de fazer as pazes com ele, para não ir acumulando, né? Porque você vai acumulando. Você vai acumular o quê? Amigos ou inimigos? E aí é o que ele fala, né? Quando você descarta uma pessoa que desencarna de forma que colecionou inimigos e perdeu amigos, é complicado, né? Vai chegar lá no plano espiritual numa situação mais complicada, né? Eu confesso para você que quando eu fiz esse estudo, eu senti, sabe, muita vergonha de mim mesma. Porque cada vez mais eu estou mais fechada dentro, sabe? Eu estou só me fechando assim, tipo assim, tolerância zero, que Não quero algumas ir, não coisas, vou no lugar, não vou no outro, aqui não também não vou, não vou, vou. aqui não dá Aí eu para tô, mim, aí é muita vai se dificuldade isolando, né? de lidar com as diferenças do outro. Eu tenho esse problema comigo, eu fiz essa análise assim, senti extremamente envergonhado, porque eu falei, meu Deus, chegar lá, vão me perguntar, né? É a pergunta que Deus vai fazer, né? Quantos amigos? Aí eu vou falar assim, não é que eu não os tenho, eu tenho, mas poucos, confesso que são poucos. E os inimigos eu não estou querendo, sabe? Não estou querendo trabalhar com eles. Aí eu fiquei assim, extremamente envergonhada. Eu falei, olha a responsabilidade. Porque a tendência é isso mesmo, né? A gente separar as pessoas em nichos. Então, aqueles... Porque é fácil, é a grande questão, assim, que nós, os espíritos, ainda não entendemos isso. É fácil a gente conviver com quem combina com a gente. Qual a dificuldade? Já são conquistas, já são espíritos afins que vêm. A dificuldade da convivência é justamente o quê? Você conviver com o que é diferente, com o que pensa diferente, com o que age diferente, com aquele que é mais escandaloso, né? Assim, mais expansivo, né? Não vamos usar a expressão escandaloso, aí você fica... Mais Por quê? Porque espontâneo, né? mais espontâneo. É porque, no fundo, a gente cria expectativas achando que as pessoas são como a gente, devem ser como a gente. E não é, cada um, dentro do seu processo evolutivo, com as suas questões, cada um vai caminhar para a unidade divina de um jeito, mas todos vão chegar lá. E aí falta-nos humildade, que é justamente isso, você tem esse entendimento
que as questões que você tem que trabalhar são com você mesmo. É você se olhar. O que precisa ser feito aqui, né? Então, é o grande desafio aí que a doutrina cada vez mais convida a gente para fazer, né? Esse autodescobrimento, quem realmente eu sou. E eu só vou conseguir descobrir quem realmente eu sou na hora que eu fizer essa proposta, né, diária. E aí eu vou conseguir enxergar aquilo que eu sou. A partir do momento que eu enxergo o que eu sou, eu vou ser capaz, vou ter essa autoridade moral até para conviver com o outro, né? Porque, como diz o André Luiz, né, numa frase, ele fala, corrige em ti o que te incomoda no outro. Por que a gente não quer conviver? Porque a nossa sombra ainda está ali, visível para o outro. Mas a gente acha que é só o outro que tem, que não está em nós, né? Esse reconhecimento de o que realmente a gente é uma dificuldade muito grande nossa. Ele fala, né, que os espíritos benfeitores, quando forem montar o exército de seguidores do Cristo, vão procurar quem? Aqueles que tiverem, né, são aqueles que vão acelerar a transformação da humanidade. Vão olhar lá no currículo, né? Ah lá, você tinha amigos, você tinha inimigos? Aí, quanto maior a quantidade de amigos e a menor a quantidade de inimigos, maior é a patente que ele vai ter na falange do Cristo. E às vezes é que ele fala também, a gente brilha como sol, mas só para quem? Para o pai, para a família, mas aí tem preconceito racial, né? Tem preconceito religioso, preconceito na área da sexualidade, ou seja, qualquer tipo de preconceito, qualquer segregação, você não está pronto, né? Não brilha como sol e aí você não está pronto para fazer parte dessa falange do Cristo que vai fazer essa regeneração do mundo, para participar dessa transformação. E, na realidade, a gente usa personas para justificar o preconceito, né? Porque você fala, eu não tenho preconceito, não. Mas desde que a situação não surge o mais, né? Na sua família, né? Quando surge, você se depara assim, ó, eu tenho que lidar com isso da melhor maneira, né? Dentro da visão que Jesus espera, aí a coisa fica complexa. Ele vai lá no livro dos Espíritos, 92, né, que fala é uma pergunta que fala da ubiquidade, né, dos espíritos, né? Os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em diversos pontos ao mesmo tempo? Olha que interessante a resposta, né? Não pode haver divisão de um mesmo espírito, porém, cada espírito é um centro que irradia para diferentes lados, e por isso parecem estar em vários locais ao mesmo tempo. Vê o Sol? É apenas um, e, no entanto, irradia-se por toda a sua volta, levando seus raios para bem longe. Apesar disso, ele não se divide. É aquele negócio, quando você abrir a janela da minha casa, de manhã eu vou ver o sol. Se você abrir a janela, você vai ver o sol. O sol vai estar, né, em todos os lugares, em todas as casas, da rua, da cidade, da outra cidade, de um outro país. Vai ser o mesmo, né? Mas ele é único, indivisível. Né? Essa questão da irradiação, né? A questão 141 do Livro dos Espíritos fala isso também, que há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Aí ele diz que a alma não se acha encerrada no corpo como o pássaro numa gaiola, ela irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e o leve. É o primeiro ao que chama perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, é o corpo. E a alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Quer dizer, a gente sabe que a gente irradia, né? E aí agora a gente vê, né, Rita, como que é a questão, se os espíritos, né, que é a 92A, todos os espíritos se irradiam com a mesma intensidade?
né? Porque a gente sabe que todos nós temos esse poder de De irradiar, né? radiação, né? Mas, do mesmo jeito, de forma alguma, isso depende do grau de sua pureza. E aí o Kardec, né, vem um comentário dele. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem por isso dividir-se. É somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, como uma fagulha que de longe projeta sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Também como um homem que, sem mudar do lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e movimento a diferentes lugares. Então é aquilo, né? Quanto mais a gente vai evoluindo, né, maior vai ser a nossa capacidade, né, de irradiar. É o que ele dá exemplo da prece sentida, né? Se você fizer uma prece muito sentida por alguém aqui, ele fala da Alcione, né? Se você quiser fazer. Esses dias, eu estou estudando o negócio da Ivone do Amaral Pereira, né? Como estou com 2 estudos, né? Um acabou agora, da Devoção Invisível, tem um outro grupo que eu estou estudando. Então, gente, ela tem tanta explicação boa, né? Tanta nas questões da mediunidade, a forma como ela viveu a mediunidade, a coerência dela, a responsabilidade dela. E isso, assim, a gente fica realmente com sentimentos de gratidão por ela, sabe? Assim, de como ela foi capaz de, ela é um exemplo, né? De quem sofreu muito, dentro, né? Como que foi difícil a vida dela, de quanta renúncia que ela teve que ela não teve nenhum tipo, não pôde casar, não pôde. Tem a história que ela queria aprender música, e o Charles vem e fala: não, isso não dá para você. Então, como que ela manteve o equilíbrio dentro dessa. E conseguiu descobrir a responsabilidade dela e separar o que era bom, né? Ela separa bem o que é o joio do trigo, né? Dentro aquele capítulo, tem um capítulo do Beletrista que ele quer que ela escreva, ela não escreve, ela tem essa noção, e ele veio para fazer o teste nela mesmo, de como, se ela ia perceber se a história dele valia a pena ser contada ou não. Em compensação, ela conta outras histórias maravilhosas, quer dizer, como que ela tinha esse discernimento? Então, é um exemplo muito grande. Esses exemplos que que aí ele fala, né? Quando você faz uma oração, você faz uma oração para todo mundo, e não ficar escolhendo para quem você vai orar. Ele dá esse exemplo, né, que eu achei interessante. Você está vendo lá, você passa por algum lugar e tem alguém brigando, alguém discutindo, às vezes uma coisa boba, você vai orar para todo mundo, para todos os lados, para o que está certo, para o que está errado. Eu achei interessante. A gente não faz isso, né? A gente Eu escolhe. gostei quando ele fala, né, do compromisso nosso de orar com Jesus a favor da humanidade. Não é só para o nosso grupo familiar, né? Para aquelas pessoas que não são caras. Se todos nós somos irmãos, a gente tem que caminhar para esse senso coletivo de o bem para todos, né? E eu acho que principalmente esse ano, que é um ano de eleição no Brasil, né, quando ele faz esse desafio, né, vamos orar pelos políticos. A gente sabe, eu não sei, nenhum de nós sabe o que é o ideal, a gente não conhece o íntimo de cada um, mas que cada um consiga ver nesse período eleitoral a responsabilidade de fazer a sua escolha, deixar o outro fazer a escolha dele, sem brigas, sem discussões, né, Rita? E o quanto que a gente orar para que realmente que vença aquele que for fazer o maior número de ações boas para todos. Então, esse é o nosso compromisso. Se a gente conseguisse fazer isso, ao invés de... Porque às vezes a gente fala assim, eu oro. Mas aí na hora que está lá no grupo familiar, alguma coisa de política, aí você entra na briga, você entra na confusão, você está falando mal do candidato A, de B, né? Entra na mesma faixa vibratória, né? Já não adianta nada a oração, você já caiu numa faixa vibratória de discórdia, né? Então, quanto que seria importante isso, né?
mesmo sabendo que aquele político desviou um dinheiro que teria que ser para os respiradores, né, dos hospitais, mesmo sabendo de tudo isso, é uma oração sem ódio, sem preconceito, acreditando realmente, né? Quando eu fico analisando aquela frase do Jesus, né, quando os discípulos tiveram dúvida, né, se eles podiam curar, né? Então, quando Jesus, essa fala de Jesus, gente, podeis fazer tudo isso e muito mais. A gente não acredita na nossa capacidade de ser a mudança que a gente quer no mundo. É aquela uma frase que o pessoal falou muito, né, no início da pandemia, do presidente da Organização Mundial de Saúde, que ele falou: enquanto todos não estiverem salvos, ninguém está salvo. Então, é uma questão essa questão da pandemia que muita gente ainda não entendeu, infelizmente, que é uma questão coletiva e que a gente tem que estar tomando conta mesmo uns dos outros e não só de si mesmo, e não só do seu quadrado ou da sua família, da questão. Mas o que a pessoa pensa? Ainda bem que não foi comigo, né? E é aquela questão do orgulhoso, né? Comigo não vai acontecer, só vai acontecer com o outro, né? Aí ele fala, né, que o sol seca a lama do pântano e permanece dourado e iluminando, que é a nossa responsabilidade, né, frente Ele à não se vida. contamina com aquilo, né? Não se deixar envolver, né? Quando ele fala da pureza do coração, né, que é necessário, né? Então, quer dizer, além da fé irradiar, a gente tem que ter a pureza de intenção. É querer realmente o bem. E se eu quero o bem, eu tenho que entrar em sintonia com o quê? Né? Com aquilo que é bom, com aquilo que é belo, com aquilo que vai trazer o bem comum, sem se deixar contaminar, né, pelo inferior, por aquilo que é ruim, pelo preconceito, pelas brigas. Né? É um período de muito desafio agora, né, que a gente vai viver nesses próximos meses. E aí, é o que ele falou, que a gente tem que ter, eu acho que tem que acreditar nessa questão da prece. Ele fala, né, que ele faz esse convite para todos do grupo, né, ali deles, de, de orar, né, pela, por toda a humanidade, todos os dias. Você já imaginou? Se todo mundo tiver um momento de prece, como que a aura do planeta não pode melhorar? Como a ambiência geral pode melhorar se todo mundo tiver em determinados momentos, seja em família, seja sozinho? Ele falou, se você não tiver com quem orar, não tem importância, você faz sozinho mesmo, entra no quarto, no banheiro, né? Eu tenho esse hábito, né? Assim, não, eu faço uma leitura todo dia na hora que eu acordo, para a gente já criar uma ambiência agradável, né? E a gente tem essa questão de hora para rezar, não tem hora. Às vezes você está fazendo. Na hora que eu estou cozinhando, por exemplo, para mim é uma hora de meditação e de oração muito grande. Porque eu lembro, sabe? Somente eu lembro de pessoas quando eu estou cozinhando, algumas coisas. Isso aqui foi fulano que me ensinou, aí eu faço uma prece por ele. Sabe? Quer dizer, não é que nem faço uma prece, assim, não é necessariamente uma prece, mas só uma lembrança, né? Um pensamento, uma intenção, né? De pensamento por essa pessoa, seja ela desencarnada ou encarnada, eu acho que ela recebe essa vibração. Aquilo chega até ela, né? É isso que a gente não tem essa noção do alcance da prece ou dessa lembrança, simples lembrança que a gente tem de uma pessoa ou de alguém que possa trazer esse benefício, né? E a gente tem que começar a se sentir incomodado. É igual eu estou te falando, eu fiz esse estudo, quando eu fiz esse estudo, eu senti vergonha. Aí eu falei, gente, eu preciso mais trabalhar isso em mim. Está errado, eu sou espírita, eu tenho conhecimento. A doutrina é essa luz libertadora. Então é necessário realmente que eu faça esse esforço, né, de entrar em sintonia mais com o que é belo, com o que é bom, com o que pode trazer benefício para todos. Né?
Aí ele vai para o Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, o capítulo 11, né? A lei do amor. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Isso que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e purificado e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol, aí ó, sol interior, né? Que condensa e reúne em seu foco ardente, aí ó, foco ardente, né? Todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pelo fundo dos seres, extingue as misérias sociais. Pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todo aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. De todos aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje de resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só tem os instintos, possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar sobre a meta, tem a criatura de vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a grande encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrestres, a elevação gloriosa. Então, que compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Ele nem leu tudo, não, mas eu li, estava lendo esse item 8 todo mesmo, né? Gente, porque eu estive pensando, né? Se hoje a gente não é mais só instinto, já temos a razão, o que a gente tem feito com ela? Esse que é o Não problema, é? né? Porque no A fundo, no gente fim, é só parece que é coisa, faz só as coisas animais mesmo, né? só Que as é coisas comer, animais, dormir, beber, procriar, dormir, beber, acordar, acordar. tá? Lei de conservação, eu tenho que conservar. E até em termos de conservação, a responsabilidade que a gente tem, por exemplo, com o corpo físico, com a nossa mãe terra, nem isso a gente tem feito. Se os animais, com o instinto, eles obedecem ao papel deles na obra de Deus, sem esses abusos que o homem criou, o homem com a racionalidade, com a razão presente, ele tinha que estar fazendo muito mais. E ele fala, né, por exemplo, que é o amor vulgar, né? Que ele fala, né? Quando ele fala de sentimento, de amor, ele fala que não amor no sentido vulgar do termo. Ou seja, por exemplo, o amor de uma mãe pelo seu filho. Isso é vulgar, porque toda mãe vai amar seu filho. Então ele está falando do amor, quando você ama, apesar de, né? É.
Quando você ama tudo, né? Ama aquele que não é amável, aquele que não é amado. Esse é o amor que ele está falando. Não, e é só uma porque perguntinha, né? É fácil, né? Quando é fácil amar, você ama, né? Eu quero para o filho da minha vizinha o mesmo bem que eu quero para o meu. Não, basta ver, você fica sabendo que teve um acidente na estrada. Seu filho está na estrada. Aí a hora que chega a notícia que não é seu filho, o que você faz? Graças a Deus. É o filho do outro, não é o seu. Isso é meio que. Isso é instinto, né? Isso é um amor vulgar. É instinto. É puro instinto. Então Tem uma vaga só para um concurso, tem 2 candidatos, um é o filho da vizinha, o outro é o meu, quem que eu quero que passe? Aí vai além, né? Vai além Vai da nossa além. capacidade, né? Vai além da nossa capacidade, Rita, mas é a meta que a gente precisa alcançar. E a gente tem que ter essa meta, esse foco divino em nós. É preciso sair, né, desse estado instintivo só que a gente tem vivido. Temos algo mais do que os animais, é para fazer bom uso dessa razão. E aí ele fala, né, todo gelo, né, o ardente foco, né, que ele chamou, né, que é esse núcleo que a gente tem de irradiação luminosa, né? Aí pensar no malfeitor com coração, não com cérebro, né? Quer dizer, o cérebro vai mandar o quê? Você não amar, né? Que ele é mau, então não vou amar. Mas o coração ele vai te mandar amar. É essa chama, né, do fogo sagrado lá que a gente já estudou, né? Então, quando fala assim que Jesus veio trazer o fogo, então é aumentar a nossa chama no sentido de quê? Que a gente caminhe, né, para derreter todo o gelo de um coração, né? Agora, se o gelo não derreteu, é por quê? Porque não tem essa chama ardente ainda. Tem a chama ardente. Eu não amei bastante. Porque o amor ele vai ser um imã que não se pode resistir, né? Quando a gente ama, não tem jeito, atrai, né? Deu uma travadinha, mas não comprometeu nada. Então a terra será purificada por esse fogo sagrado, né? Ele fala, não acredita que existe um coração de pedra ou um coração de gelo. Perante a radiação luminosa de um coração de sol, todo o gelo vai derreter. Não existe coração que resista ao calor e à luminosidade de um coração solar. Quer dizer, quando existe mesmo essa sinceridade, né, é uma questão de evolução mesmo, né? A gente percebe, né, quando a pessoa fala, quando a pessoa faz uma prece, quando ela te abraça, ou o quanto ela está sendo sincera naquilo. Né? É uma vibração que você percebe, mas é uma conquista também, né? Que é o que ele fala, né? Que é um imã. Você já leu o 9? Não, né? O item Não, 9? Não, né? Aqui, ó, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, isso é muito sério, gente, ó, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, todo mundo tem esse fogo, não tem. Ele pode estar só usando, assim, isoladamente para uma pessoa, né? Mas vai chegar uma hora dentro do processo evolutivo que isso vai se estender à humanidade, né? É muito... porque por mais vil que a pessoa seja, ela tem alguém que é do agrado dela, alguém, uma mãe, um filho, né? O bandido, o traficante e tal, não importa. Ele tem lá o núcleo em que ele age e por quem ele tem um sincero, né? Um sentimento sincero. E aí a gente tem que entender isso, né? Ó, esse germe, né, que é o amor, se desenvolve e cresce com moralidade e inteligência.
e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, quando a gente não se deixa dominar pelo orgulho, né, que é o que a gente vem falando desde o início ali, a questão da humildade, né, se reconhecer, a gente vai sintonizando com isso e vai fluindo, né? A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei do amor constitui o primeiro e mais importante preceito de vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma com que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo da família, da casa, da nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é o que harmoniza e dirige os adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve e sensível progresso, verá seus habitantes, em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Então, é Um isso, momento né? que não vai ter, né? Não vai ter nacionalidade, vai ser só humanidade, né? Não vai A ter gente dia do negro, do branco, do amarelo, dia disso, dia daquilo, não vai ser todo dia da humanidade mesmo. Todos os dias serão dias, né? todos nós. Aqui, ó, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato deste amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. Então é isso. Ele dá exemplo do filho pródigo, né? Ele foi embora, né? Pegou sua herança, foi embora, mas o amor do pai por ele era tanto que ele não teve outra. Foi um imã, né? Como um sol que brilhava. O amor que o pai tinha por ele, né? Era aquele sol que brilhava. É uma força irresistível, né? E a gente, né, tem mania de ficar julgando o outro, o malfeitor, né? Eu gostei disso, né? Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Dá tempo de ler o Escrínio de Luz, né? Ainda tinha duas leituras dele, né? Mas faltam uns minutinhos. Quer ler rapidinho o Escrínio e o só que ele leu às vezes? O Escrínio de Luz vai falar assim: ante o sol eterno, vim trazer fogo à terra. Disse-nos o Senhor. Semelhantes palavras do Divino Mestre podem induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. É preciso, porém, exumar o espírito da letra na alimentação de nossas almas, tanto quanto no fruto, para o serviço da refeição, liberamos a polpa do envoltório que a constringe. Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos calor ao espírito enrigelado, na indiferença e no vício dos séculos incessantes. Aí depois acho que eu não coloquei tudo, não. Essa frase aqui, né, quando ele fala, né, ao calor ao espírito, né, enregelado na indiferença e no vício de séculos incessantes. Então, veja quanto tempo a gente está, né, repetindo os equívocos aí, né? E aí ele vai usando vários exemplos, né, de fogo, ligado a fogo, a calor, né? Jesus não se propunha a ombrear com isso dali. Cristo trazia-nos calor ao espírito enregelado na indiferença dos vícios. Chama viva para extinguir as trevas do nosso passado obscuro e delituoso. Flama de brio e restaurador com que nos cabe atender aos compromissos esposados no esforço regenerativo e braseiro rubro de responsabilidade.
labareda de fé renovadora, suscetível de purificar-nos os sentimentos, e pira ardente de amor que nos aprume a alma arrojada ao pó de velhas desilusões. Se ouviste, pois, a palavra de Jesus, de certo, conduzes contigo não mais o frio do desânimo ou a paralisia da ociosidade e da queixa, porque terás inflamado o próprio coração ao sol glorioso da compreensão do trabalho incessante, única força capaz de levantar-nos, enfim, do antigo vale da negação e da morte. É o que eles falam, né? Que Jesus é o sol, né? É o sol do Evangelho, que clareia e clareia para todos. Isso que é mais importante a gente entender. Que nem sempre a gente entende. No livro Pão Nosso, no prefácio, né, o benfeitor fala o seguinte, que a gente tem que ter um preparo terrestre em direção à vida espiritual. E esse preparo é justamente isso, né? Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Então, se a gente não buscar, né, esse brilho desse sol interior aí, né, só através dele que a gente vai realmente clarear os caminhos. Né? Ele termina dizendo que em tempos de escuridão é quando a luz se faz mais urgente, interativa. Então, a gente pode até se indignar com o erro, né, de coisa, mas ela tem que estar, né, envolta, ele fala, nessa luminosidade do nosso coração que ama, que se comove com quem é aquele que erra, que se emociona com quem sofre, que é sensível com as dores do mundo, sejam elas físicas ou morais. Então, é preciso saber amar e brilhar como o sol, amar de forma geral. Que aí ele fala, ele termina, o justo do banquete do mundo vindouro, e atenderá esse versículo que fecha essa passagem com a explicação da parábola. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Será que nós vamos ter ouvido? Ou somos tudo surdo? Tem que ir tentando, né? Tentando. Mas né? É no dia a dia, é uma vigilância mesmo, né? Direta, né? A grande questão nossa é que a gente está no automatismo. E a gente tem que sair desse automatismo material para o automatismo espiritual. Né? Porque as oscilações é mesmo desse nosso estágio evolutivo. Agora a gente tem que ter o compromisso de subir, né? É a disciplina, o dia a dia. É igual eu falei, eu senti vergonha. Quando eu sinto, tem dia que eu acabo de, quando eu começo a estudar, aí eu choro, eu fico chorando, falo assim, ai, minha Zélia, você está tão... Aí eu lembro que a leitura, né, do pensamento e vida, não adianta alimentar a culpa. E não adianta você também se querer Ficar fazer algo que você ainda não martirizando, dá conta, né? ficar naquela de Acelerar o processo. ai, coitadinho de mim, eu não tenho evolução espiritual, coitadinho de mim. Não, não é nada disso. Somos espíritos em processo evolutivo. Então, fez uma coisa errada, para, silencia, medita e corrige. Né? É um exercício. E se propõe a não errar mais, mas ainda vai errar, né? Aí... Vai errar, mas a gente vai... Porque nem sempre você consegue manter. É aí que eu acho que a humildade tem que se fazer presente, para a gente ter esse reconhecimento, que ainda eu sou. Não fica com máscara, não. É imperfeita, sim, mas tem que ir melhorando. Está na nossa hora aí que o timer aí, ó, já está, deu sinal aí também. Viu? Está na hora, pode encerrar. Ainda tem 10. Então, vamos encerrar com o Amaral Dornelas. Mas não é essa que ele citou, não. Eu escolhi uma outra porque eu não... Olha, se procuras a paz na luta que te isola, a esperança ferida e o sonho penitente, não fujas a lição que te ampare e acalente, e aceita o mundo hostil por sacrossanta escola. O Espiritismo é a luz que alimenta e consola, aclarando e brunindo o coração e a mente,
no evangelho do amor que brilha renascente, sobre a treva abismal em que a fé se acrisola. Louva de pé sangrando a aflição que te oprime e confia-te à luz dadivosa e sublime, que desfaz para sempre a sombra transitória. E de alma erguida ao céu, embora a angústia da noite, alcançarás cantando além da grande noite a claridade eterna e a suprema vitória. Que a gente seja essa claridade, né? Verdade. E uma semana de muita paz para todos Da nós. semana aí. que vem, se Deus quiser, Equilíbrio. com uma passagem nova, né? Vamos É. começar uma passagem nova, se Deus quiser. Deus Até quiser. mais.